Fala galera, beleza? E aí? Márcio com vocês aqui, também conhecido como JC, do canal Jogos Classificados. Eu vim aqui hoje para ver mais um vídeo com vocês e tenho dois convidados especiais, colegas de trabalho aqui do nosso site, do nosso canal, né? A Dani e o Mosco. Fala aí, pessoal. Fala, gente, beleza? Olá, olá. Fala, gente, beleza? A gente tá aqui para falar sobre o que a gente acabou de ver nos vídeos de ontem da Nintendo, não foi? Isso aí. Foi uma apresentação massa pra caramba que falaram sobre o Nintendo Switch. Gostei. Falo logo, né? Não vou segurar pro final, não. Gostei que só. Hoje tivemos as Three Houses, né? A apresentação dos jogos, de como vai ser a jogabilidade deles no Switch, como vai ser usados os controles. E também, ao meu ver, tá tudo sensacional, né? Superou as expectativas. Porque eu não esperava que eles fizessem algo tão completo, assim, que foi pegar tudo de bom de todos os lançamentos da Nintendo, dos consoles, e botar num só, né? Então temos aí o nosso novo Super Nintendo. Para quem entendeu a referência, não entendeu a referência, procurei IGN retardados. Ok. Então, eu também concordo muito, foi muito especial essa apresentação. Nós conseguimos aprender completamente tudo que a gente esperava do Switch, em relação a preços, acessórios, jogos que virão, essas coisas. E em relação e aquilo que eu imaginava a Nintendo realmente lançando jogos first party fortes, assim, no primeiro ano dela. Logo de lançamento, junto com o videogame, vai vir o Zelda Breath of the Wild. E além de outros muitos jogos próprios dela também, novas IPs e sequências de IPs já consagradas, né? E além de muito third party japonês forte. Era isso que eu sempre conversava muito com o Mosco em algumas conversas que a gente tinha, que a Nintendo ela vai colar muito com as third party japonesas principalmente, para poder fazer esse novo Switch, para tentar fazer o menos possível de seca, né? De períodos do console sem jogos. Pois é. Vendo a Treehouse não, na verdade, foi a apresentação da Nintendo ontem de noite. A impressão que eu tive foi mais ou menos o seguinte: é que a Nintendo quase fez a mesma coisa que o Xbox fez quando eles estavam apresentando o Xbox One há uns anos atrás. Que é falar só sobre o controle. Veja o nosso novo videogame, ele tem um controle bom e esquecer do resto, né? Então, acho que um terço da apresentação se deu neles apresentando o controle, assim. Eles até mostraram jogos que são jogos, sei lá, uma coisa meio Nintendo Wii, né? Que quando o Wii surgiu, eles lançaram aquele Wii Sports, que eram jogos do controle, assim, só existiam para poder justificar o controle. Então eles mostraram jogos também que existem para justificar a existência desse controle novo, que é aquele do ARMS, que eu achei muito, muito legal, assim. Muito divertido. E um outro jogo que eu não tô lembrado agora não, mas também pouco importa. O que acontece é o seguinte, é que depois eles começaram a apresentar jogos. E eles corrigiram um erro que eles cometeram, ao meu ver, na época do Nintendo Wii U, que foi qual? Eles mostraram o videogame e demoraram muito tempo para lançar um Mario próprio do videogame. E nesse aí não, no lançamento do videogame ele já tem um Mario. No lançamento do videogame eles já vão ter um Zelda, principalmente. O Zelda vai chegar na mesma época praticamente, né? 7 de março, o quê? No mesmo dia. Mesmo dia. 3 de março. 3 de março, 3 do 3, né? Ou seja, eles estão tentando superar alguns problemas de marketing que teve na época do Nintendo Wii U, porque foi qual? Eles não tinham jogos próprios de qualidade para poder lançar, eles tinham só alguns, sei lá, um reboot de New Super Mario Bros, que já era bem a quarta vez que estavam lançando desses. Dessa vez não, eles vão ter um Zelda, que tá muito tempo esperado, vão ter um Mario no final do ano, nas férias, né? Eles vão ter outros jogos que vão vir na metade do ano, entendeu? Então eles vieram com uma promessa de bons jogos em quantidade, mas em qualidade eles já têm certeza, a gente já tem certeza que vai vir jogos bons, que é o novo Mario, o novo Zelda e esses jogos pro controle aí. Ou seja, um dos aspectos que o Nintendo Wii U teve de errado no seu marketing já foi corrigido. Agora tem outros detalhes também. Eu gostaria de perguntar o que é que você achou da quantidade de jogos aí? O que é que vocês acharam da quantidade de jogos que eles mostraram no evento de ontem? Mostrados mesmo, eu achei que a quantidade de jogos foi um pouco baixa, mas eles prometeram ter mais de 80 jogos, não foi? Sim. Eles disseram o número certo, assim, de mais de 80 jogos só no primeiro ano. E mostraram flashes deles numa cena que durou 30 segundos, assim, de clipe. E depois da apresentação, eles lançaram trailers para a maioria desses jogos, né? Um dos que me chamou bastante atenção foi que eu vi por 3 segundos, foi um Street Fighter,
que hoje nós descobrimos que é o Ultra Super Street Fighter 2 The Final Challengers. É um coisa assim, eu acho que não tem um super não, mas mas que é um jogo baseado no Street Fighter 2 com todos os personagens que já fizeram no Street Fighter, que apareceram no Street Fighter 2. Tá muito bonito também o jogo, dá pra jogar de 2 com os controlezinhos que saem do console, né? Os caras conseguem sair do controle, o Joy-Con direito e o Joy-Con esquerdo, muito legais também. E além de um novo Bomberman também, que tá muito bonito, muito legal esse Em questão da jogabilidade também, dele se transformar em 2 controles, você poder jogar com um amigo, com quem quer que seja, né? Que no caso o Yu não podia, você teria que ter outra gamepad pra poder jogar. E a gamepad era bem cara, então acabava que você meio que jogava sozinho. E agora não, você compra, já vem completa, 2 controles que você vai poder jogar com outra pessoa, levar pra todos os lugares que você vai poder fazer. E em questão de muitos jogos, é porque como ele é também portátil, eu creio que vai sair muito jogo, digamos assim, passatempo, entendeu? É aquele joguinho aquele joguinho que você leva pra jogar, sei lá, no caminho de casa pro trabalho, dentro do ônibus. Vai ter jogo que não vai nem precisar da tela, que é só os teus Joy-Cons nas mãos. É só aquele negocinho, entendeu? Aquele joguinho que você vai jogar rápido. Então, chamado aquele negócio que a gente, não tô meio entediada. Vai lá no Switch que você vai ter muitos jogos pra jogar, pra passar o tempo. Pra levar pro banheiro, entendeu? Tem gente que não consegue ir pro banheiro, leva o Switch pro banheiro, você vai ter muita diversão nesse console, entendeu? Então, assim, eu tô muito feliz com essa quantidade de jogos que vão sair, porque é o tipo de jogo que eu gosto. Eu gosto muito de jogar RPG, de horas e horas, mas eu também gosto muito desses joguinhos rápidos e divertidos, assim, pra momento, deu pra jogar com amigo e tal. E... Isso aí, o Nintendo Switch, assim, ele praticamente parece ser o sucessor do Nintendo 3DS mesmo, né? Exatamente. Ele não parece ser o sucessor do Nintendo Wii, não. Do Nintendo Wii U, não. Apesar de ele ter... aquela tela dele lembra muito o gamepad do Nintendo Wii U, né? Mas... acho que tá mais pra um 3DS mesmo. Sem o 3D. E a outra coisa, assim, dizem até que o tempo de vida dele fora da tomada é o mesmo do 3DS, né? Ele falou em questão de 6 horas. No mínimo 2 horas, no máximo 6. É o tempo do 3DS também, sendo que esse mínimo geralmente não é alcançado, né? Só se você tiver com o 3D ligado no máximo. Então, talvez tenha algo do tipo. Se você tiver com o gamepad e ligar alguma coisa no máximo, a bateria vai morrer em 2 horas. Ele tem a questão do carregador também, né? Que ele não é aquele carregador USB. Carregador né? USB. Você, quebrou o meu carregador, você vai ter 500 carregadores, o carregador do seu celular vai pegar o carregador. Não, mas é perigoso porque a voltagem pode ser diferente, então o encaixe pode ser levemente mais frouxo, pode machucar. Então, em questão de cabo e conectar ele no seu computador, por exemplo, para passar algum arquivo, é muito mais fácil porque você vai ter em mão sempre aquele acessóriozinho, que é o cabo USB convencional. Não sei em relação a passar arquivo, porque a Nintendo é muito chata, né? Presa nesses negócios, assim. A Nintendo parece... A Nintendo é tipo a Apple dos videogames, assim. Tudo dela é dela mesma, o software é dela, o hardware é dela. E eu ouvi alguma coisa deles falando em relação a ser cabo proprietário, mas não no sentido de... Eles falaram que era um cabo próprio. Falaram, né? Agora outra coisa, não no sentido de que vai ser uma entrada diferente, né? Sim. Mas é mais pra culpar você de que você queimar o seu videogame usando um cabo diferente. Cabo diferente. Uma tristeza que a gente ouviu, assim, eu vou falar assim, foi de que agora o serviço de internet da Nintendo vai ser pago. Pois é, então... 5 meses depois de lançar. Uma das coisas que a marca da Nintendo, diga-se de passagem, que era o serviço de graça, né? Agora vai virar um serviço pago. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. O importante é que o serviço melhore a sua qualidade. Agora, se o serviço não melhorar de qualidade mas virar pago, aí sim, isso significa que a Nintendo está fazendo algo de errado, né? Então, daqui a alguns meses nós teremos o que falar sobre esse assunto. Mas com certeza a parceria deles com a DeNA, uma das maiores empresas em questão de mobile e internet do Japão, é para consertar essas coisas. Né? A gente também está vendo que agora a Nintendo está entrando no ramo dos aplicativos, né? Ela vai lançar um aplicativo de controle parental. E isso talvez, eu poderia jogar esse rumor aqui, talvez seja a Nintendo preparando um futuro para um celular Nintendo, talvez. Pode ser por aí. É porque o Nintendo Switch está sendo marketado como um sistema e não como um videogame só, né? Então ele vai ter essas ramificações aí para outros equipamentos.
Tanto que o próprio fato dele ter uma entrada USB também já pode ser uma espécie de acoplamento dele com o teu computador, né? Uns 2 meses atrás a gente estava nessa discussão e acabamos falando, o Switch vai ser o NX, naquele tempo ainda era o NX, né? O NX vai ser um celular, ele não vai ser um console, ele vai ser um celular que vai ser jogável, que vai ser portátil, e aí a gente tava nessa de que ia ser um celular, acabou que não vai ser. Acabou que não vai ser. Acabou que vai ser um tablet. Vai ser um tablet que pega na tua televisão, mas a Nintendo tá mudando aí, obviamente ela tem que mudar, não tem como você continuar com o mesmo formato do década de 80, que é o que basicamente essas empresas de videogame, Microsoft, Nintendo e PlayStation fazem, né? O mesmo formato de console da década de 80. A placa-mãe do console, né? Isso mesmo. Mas voltando um pouquinho mais para a apresentação, eu achei muito legal a apresentação no sentido de que realmente tirou todas as dúvidas das coisas. E como sempre tem aquela característica Nintendo meio pastelão, né? Eles tentam ser engraçados, mesmo que às vezes não consigam, mas às vezes eles conseguem tirar um sorriso da gente das coisas. Mesmo que eles pareçam um bando de mafioso, né? Aquele Koizumi dá um medo, eu acho que ele tá vendo o Koizumi é o produtor do Mario, que apresentou todos os tipos de coisas que faz o novo Joy-Con, né? Ele tem uma cara de mafioso que parece que tá olhando pra tua alma, assim, que sabe tudo de errado que tu fez na tua vida. Eu não confio naquele cara. É isso mesmo. O Joy-Con, ele veio também com o conforto, né, do controle do Wii. Você pode jogar a distância, independente da posição que você tiver, ele vai continuar funcionando. E até no Just Dance também, que você não vai ter que estar segurando aquele controle que é do Wii, que é grandão, né? Você vai ter um conforto maior pra jogar o seu Just Dance lá, tranquilão, porque ele cabe na sua mão perfeitamente. Só fica a dúvida pra mim de se o Joy-Con vai ser a pilha ou a bateria, né? É a bateria. A bateria? É a bateria, não é a pilha não. Beleza, então. Nintendo largando a pilha depois de 1000 anos. Mas aí third party. A gente viu o jogo da Bethesda, a gente viu o jogo a EA meio que falou de um FIFA, né? A SEGA apareceu dizendo que ia fazer um jogo, mas não mostrou o jogo. No dia seguinte... Esse jogo se mostrou sendo Puyo Puyo Plus Tetris. E não tem nenhum do Sonic não, né? E o do Sonic também apareceu. Mas eles botaram o trailer depois? O trailer tá no site oficial da Nintendo já. Pois é, porque durante a apresentação... uma pequena parte no final, assim, na hora que eles botaram todos os vídeos de todos os jogos, apareceu uma pequena parte. Porque durante a apresentação a SEGA não fala nomes, né? Ela fala, olá, nós somos a SEGA, nós temos cara de galeroso e nós vamos lançar jogos pro Nintendo Switch, tchau. Nós somos Ed, e nós vamos lançar jogos pro Nintendo Wii, tchau. Foi só isso, assim, na Nintendo Switch. Então, tipo, apesar de que a SEGA ela tem se mostrado uma companheira boa da Nintendo, né? Ela só não tem se mostrado uma boa produtora de jogos, isso sim. Mas, então, não há dúvida de que ela fosse lançar. Agora, com relação à EA, eu fiquei um pouco na dúvida, né? A apresentação deles parecia um pouco formal demais. Os caras falando lá que nomeou o filho dele de Luigi. Então, o cara contou a história do passado. Que era que começou jogando videogames com a Nintendo e tal. Aquele sotaque irlandês pesado dele lá, né? Digamos que o nintendista tá com um pé atrás com a EA, né? Então ele, pra conquistar de novo os nossos coraçõezinhos, chegou, o meu filho é Luigi e tal. Aí você fica tipo, que lindo. Isso. Mas eu não digo nem falando mal da EA em si, entendeu? Eu digo no sentido de que faltou por parte das third party, acho que mostrar mais jogos, sabe? Fora aquelas que a gente sabe que elas são abraçadas pela Nintendo, né? O pessoal do Fire Emblem, o pessoal do... o Koei o Atlus... a Monolith Soft, entendeu? Que mostraram mesmo foto dos próprios jogos e tal. Apesar de que foi muito curto, né? Talvez para não roubar a graça do Zelda e do Mario, mas a Nintendo também nunca foi muito boa em marketar o produto dos outros. Mas Xenoblade é deles? Xenoblade é da Nintendo. É da Nintendo? Não, a famosa Monolith Soft foi vendida pra Nintendo. Ela se vendeu? Foi. Maldita? Desde a época do GameCube, logo depois dos jogos GameCube. Então o que acontece é que as third party não mostraram assim tanto suporte quanto algumas pessoas poderiam acreditar que aquela foto que mostra assim milhares de third party do lado da Nintendo faria sentido, né? Talvez no fim das contas aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Nintendo Wii U. Se acontecer alguma flutuação assim no mercado do Nintendo Switch, todas elas vão pular fora do barco. Né? Exatamente. Então daí que eu fico mais feliz com o fato da Nintendo ter mostrado bons jogos próprios logo no primeiro ano de lançamento, e alguns como o próprio como é que é o nome daquele joguinho bacaninha?
O Arms? Não só o Arms, como dos Squids lá, das Lulas. Splatoon. Sim, o jogo do Lulas Inácio Lula quando ele era criança. O Splatoon, entendeu? Tipo, a Nintendo mostrando jogos próprios pro videogame dela justifica a existência do videogame apesar das third-party. Então, tipo, isso é massa pra caramba, cara, porque quer dizer que mesmo que as third-party pulem para fora do barco, o videogame vai ter uma vida justificada. O que eu acho que elas não vão pular fora do barco. Vamos falar de jogos especificamente falando? Bora, né? Assim, dos jogos third-parties que eu vi, eu me apaixonei pelo Shin Megami Tensei 5, por mais ter sido só uma cena, mas foi uma cena muito bem ambientada, dentro de um prédio, no meio da cidade do Japão, com aqueles milhares de monstros que a gente já conhece. Não precisou de muito pra ser sinistro, né? Não precisou de muito pra ser sinistro, só aquela viradinha no final daquele ser dourado lá, com aquelas pétalas voando pra cima dele, e é o símbolozão dos 25 anos de Shin Megami Tensei. Esse Shin Megami Tensei 5 vai ser muito foda. Em relação a third party, eu acho que esse foi o jogo que mais me causou um espanto, assim. Aí eu diria outra coisa assim também, por exemplo. A Nintendo mostrou que vai usar o Unreal 4, né? Nesse clipe também ela mostrou que vai usar o Unreal 4 pra caramba. Então, ou seja, o Nintendo Wii U roda Unreal 4. Inclusive, se vocês quiserem procurar depois aí... vocês podem procurar aí quais são os... Assim, é um vídeo muito bacana que lançaram de Zelda em Unreal 4, né? Que o cara ele colocou Zelda lá. Então, pra mostrar que é um engine pesado, uma engine boa. Eu não sei se os jogos que foram mostrados estavam mostrando um gráfico assim muito superior ao do PS4, sabe? Pra falar a verdade. Com certeza não. Está chegando num ponto assim que eu mesmo não consigo mais enxergar a diferença, sabe? Talvez você jogando diariamente você acabe prestando atenção, mas eu jogo tanto jogo clássico, jogo antigo, que eu não tenho muita visão para essas diferenças gráficas dos jogos modernos. Mas o gráfico dos jogos não estava sendo excepcional, mas a Nintendo vai rodar, o novo videogame da Nintendo vai rodar o Unreal 4, né? Vai rodar essas engines mais novas aí, entendeu? Então vai rodar em HD, né? Provavelmente vai rodar em 60 frames por segundo também. O videogame dela vai sofrer uma redução de performance quando for desacoplado do suporte, né? Para você jogar ele como se ele fosse um portátil, mas eles não tocaram nesse assunto. Obviamente eles não vão ficar falando sobre como o videogame é ruim, né? Só falar como o videogame é bom durante a apresentação. Então, eu acho que, com relação a jogos também, o que me ganhou no final mesmo, assim, além do Mario, foi Zelda. Quando eles mostraram o Zelda lá, mostraram um novo trailer... Mas first party, né? Sim. Do third party, assim, não tem nem o que destacar. Eu não vi muitos jogos third party, entendeu? Eu não vi. Eles só apareceram uns carinhas conversando. Talvez o que mais chamou a atenção pelo fato de que eles nomearam o jogo foi a Bethesda, que disse que vão lançar Skyrim, né? Sendo que Skyrim é um port. Ou seja... O jogo que teve mais certeza de third party, assim, durante a apresentação. Não estou falando que foi lançado depois, em algum vídeo tipo a SEGA, mas durante a apresentação foi o Skyrim da Bethesda e ele é um port, pô. Então não é uma coisa que chama bastante atenção, assim, por si só. Realmente, se a gente fosse falar de jogos, o ouro da apresentação foram os jogos próprios da Nintendo. Aí daí... E first party, então, seria o Zelda. O principal, obviamente, é o Zelda, pô. Jogo de lançamento do videogame. Eu não sei nem se vai ser lançado pra Wii U, mas o importante é que vai ser lançado pra Switch. Vai sim. Não, vai ser lançado pra Wii U, mas a Nintendo não tá tocando no assunto, pô. Por quê? Porque ela não quer que as pessoas pensem nisso. Elas querem que as pessoas se enganem achando que só vai ser lançado pra Switch, pra elas comprarem o Switch. Entendeu? Eu acho que deve ser algo do tipo, assim, é técnica de marketing, pô. É como se ela já tivesse desistido do Nintendo Wii U. Há muito tempo. Né? Mas... Esse novo videogame aí promete, e esse novo Zelda tá lindo, pô. Em relação a first party, o jogo que me ganhou mesmo foi quando foi Xenoblade. Xenoblade. Na hora que eu vi a ambientação, na hora que eu vi as cores, na hora que eu vi o open world, e quando eu vi aquele desenho dos personagens, que me lembrou bastante Xenosaga, a série Xenosaga, né, do PS2, que eu também joguei, mas infelizmente não zerei ainda. Mas quando eu vi o traço, a ambientação, a música e tudo, o open world, tudo foi, isso é um Zino. Caraca, vai ser mais um Zino, beleza, Xenoblade 3, não sei o que. Aí quando mostra Xenoblade Chronicles, aquele menino no horizonte vendo a árvore se afastando, eu disse, amonado. Aí quando aparece Xenoblade 2, caraca, sequência direta, cara. Agora, até que ponto vai ser sequência direta? Essa vai ser a pergunta. Né? Eu supus que era no mesmo universo, porque o ambiente era um capiroto gigante que estava rodando, assim. E no quem jogou o primeiro jogo, Xenoblade Chronicles, né? Ele sabe que a Terra, onde as pessoas vivem, os corpos são titãs, né? São seres gigantescos que se mataram.
né? E da energia deles que as pessoas surgiram. Eu não sei, eu não joguei o jogo inteiro ainda. Tenho que jogar, que eu tenho ele aqui, mas não joguei. Mas E quando mostrou um cenário, parecia ser uma montanha com cabeça de dragão que se mexia, eu pensei, pô, um capiroto gigante se mexendo, isso daí é Xenoblade, pô. E realmente era Xenoblade 2 lá. É muito legal. Eu nem cheguei a jogar pra saber, né? Não cheguei a jogar o Xenoblade, eu simplesmente assisti inúmeras e inúmeras vezes outras pessoas jogando, né? Horas e horas adentro. E aí, quando eu vi que eu falei, é Xenoblade. E quando eu vi a ambientação, as cenas mostrando, eu falei, é uma continuação do primeiro, porque tá no mesmo mundo. É o mesmo mundo. Muito parecido, entendeu? Muito parecido, então deve ser o mesmo mundo. Eu achei, ou eles voltaram pro primeiro, porque eu particularmente, assim, não cheguei a jogar o segundo também, mas não gostei tanto quanto eu gostei do primeiro. Porque esse negócio de robô eu achei muito... Eu não me dou muito bem. Eu gosto mais do negócio do RPG. Mais clássico, né? O mais clássico, exatamente. E aí eu falei, então eu preferi o primeiro. E quando eu vi o segundo eu falei, é Xenoblade, é no mesmo mundo do primeiro. E apareceu lá a continuação do primeiro jogo, né? Outro ponto importante que falaram sobre o Nintendo Switch, qual foi? Não vai mais ter Region Lock. Ou seja, você vai poder jogar do conforto da sua casa, né, do conforto da sua selva tupiniquim aí, onde você mora, um jogo obscuro, punk japonês. Que geralmente não são lançados pra cá, os jogos mais japoneses mesmo, assim, ficam só pela Nintendo. E você vai poder comprar o jogo em japonês, e se você entende a língua, ou não, tanto faz, você vai poder jogar ele do conforto da sua casa, agora aqui do Brasil. Outra coisa também é que, pra quem, né, não estava esperando, vai vir um No More Heroes, né? Pois é, eu infelizmente não consegui escutar direito o dublador em inglês do Suda, né? Mas parece que vai ser um No More Heroes 3 mesmo que vai ser lançado. Mesmo ele tendo prometido que não iria fazer mais a série com utilizar do Travis Touchdown, né? Mas personagem bom nunca morre, né? Talvez seja outro personagem, ninguém sabe. Ou ele falou que o Travis ia voltar. Ele usou a imagem do Travis atrás dele, fez aquelas poses em rock and roll lá e tal, falou dos projetos que ele tá fazendo. Competindo contra a SEGA em matéria de edness. Ele é muito ed, muito, muito mesmo. Mas é sempre bom, o jogo da Grasshopper é sempre um jogo bom, é sempre ed, ação frenética, isso é legal deles. Assim, os jogos que me deixaram também muito animada foi o Sonic Mania, né? Que vai vir aí, anunciado pela SEGA. E que há muito tempo, assim, que é um jogo que eu amo na minha vida, é Bomberman. E vai vir também um Bomberman aí, né? Tô super ansiosa. E ele também já vem em março. Próxima estreia do Switch aí, já vai ter um Bomberman pra você jogar na sua casinha com seus amigos. Fazer aquela disputa pra perder a amizade, perder o irmão, perder família, bater na mãe. Não, o quê? Não faça isso. Isso é feio. Tá, muito massa. E pra finalizar, então... Vai ter esportes também, né? Pra quem gosta de esportes, vai ter esporte, vai ter NBA aí em 2017. E o próximo FIFA também vai sair. Vai ser legal pra caramba. O Worms também. A Nintendo querendo ganhar a Europa, né? Porque na Europa só se vende futebol. E nos Estados Unidos se vende basquete. Essa que é a verdade. Se a Nintendo segurar o futebol na Europa e segurar o basquete nos Estados Unidos e lançar os anuais deles, ela conquistou a Europa. São 15 milhões de Switch só na Europa. Por aí. Podendo passar vergonha com o coitado do Wii U que não passou nem dos 15, né? Sacanagem. Mas pra terminar, eu achei a apresentação muito boa mesmo. Em relação às third parties japonesas e aos jogos da própria Nintendo foram excelentes. Todos os jogos que vão sair, se realmente forem sair, esses jogos prometidos vai ser um negócio muito legal. O que eu vi depois no outro dia no próprio YouTube da Nintendo com a Treehouse e os trailers de outros jogos que eles não tocaram muito durante a apresentação. Parece uma quantidade sensacional de jogos mesmo, mas nesse sentido, de first party Nintendo e third party japonesa. Infelizmente eu senti falta só de third party americanas mesmo, só apresentaram mesmo a EA e o carinha lá da Bethesda, né? Que é um passo, pelo menos é um passo dado na posição correta, é um open world
muito bom que é o Skyrim, e é um jogo de esporte de muito sucesso que é FIFA, que ninguém pode... Você gosta ou não gosta, FIFA é sempre um dos jogos mais vendidos em qualquer console. Né? Não tem pra onde correr. E se você jogou o FIFA ou pelo menos o Pro Evolution Soccer no Nintendo Wii, ele é muito legal de se jogar com emoji. É sim. É o maior esporte do mundo, né? Okay. E nesse sentido, então, foi isso que me surpreendeu, realmente. Foi a questão de first party, third party japonesa, que era de se esperar mesmo, mas eu senti um pouquinho de falta na questão das third party americanas. Não americanas, mas mais western, né? Do oeste mesmo. Pois é. Já a mim, o que me chamou bastante atenção do Nintendo Switch foi tanto a questão dos próprios jogos da Nintendo, né? Quanto esse novo controle aí, que está trazendo de volta, só que meio que atualizado, o controle do Nintendo Wii. Muito mais evoluído. É como se a Nintendo realmente tivesse pego tudo de bom nos joguinhos anteriores, né? Muita gente, na época que o Nintendo Wii foi lançado, falava que era um controle desnecessário, era uma gimmick sem sentido. Eu afirmo pra vocês que os jogos que eu tenho do Nintendo Wii, que eu jogo com o meu Wiimote, eu não vejo por que jogar de outra forma. Eu não consigo me imaginar, por exemplo, jogando Zelda... Skyward Sword? Não Skyward Sword, não, o anterior. Twilight Princess. Zelda Twilight Princess com o controle de GameCube. Por mais que talvez seja até melhor para alguns, mas pra mim é perfeito jogar com o Wiimote. Eu acho que pro controle de GameCube no Wii só é bom nos jogos de kart. O Mario Kart... ele é muito sensível, então no Wiimote ele não fica tão bom. Mas nesse caso eu acho que a dificuldade de usar o Wiimote é uma das coisas que deixa mais divertido, sabe? Não, porque tu só perde. Não, então mas não fica divertido. Isso é a curva de aprendizado, né? Mas aí então, com a questão de third party, eu acho que faltou muito third party. Isso aí já é uma desconfiança que eu tenho com as third parties, de que elas não têm interesse em trabalhar com a Nintendo, né? Ela vai ter que vender pra conseguir a third party, né? Chamar a atenção para as third parties. Não, mas essa é a questão, né? O que é vender para essas third party, né? Porque quando o Nintendo Wii U foi lançado, no começo ele teve uma boa venda, e as third party ainda assim não mostraram nenhum interesse em lançar pro Nintendo Wii U no começo da vida dele. De qualidade, né? E quando o Nintendo Wii U começou a morrer, parece que eles estavam só confirmando uma profecia que eles já tinham preparado desde o começo, né? Ou seja, eles só estavam esperando o momento em que as vendas iam começar a desacelerar para justificar pular fora do barco. Então, eu não tenho confiança de que as third party vão participar mesmo do Nintendo Wii U, como seria legal da gente ver assim, ver uns Call of Duty, ver uns Battlefield no Nintendo Wii U, vão dizer mil e uma justificativas, não tem 4K. Então tá, cara, vai lá gastar 4 bilhões em 4K para um jogo de PS4. Que nem é 4K. Não, mas aí o que acontece é que já na questão do preço, eu acho que o videogame tá com preço bom, né? Tá $299, é isso? $300. $299. Ou seja, é um videogame de $300, né? É como se a Nintendo tivesse feito um videogame com a tecnologia mais barata ainda do que foi o Nintendo Wii U, né? Relativo à época, né? Relativo à época, ou seja, eles não melhoraram em nada a tecnologia do videogame, fora algumas coisas no vídeo e no gráfico, talvez assim. Nas bibliotecas. Na biblioteca, né? E o restante foi só a tecnologia que se barateou nos últimos 5 anos. Então, mas como nós é BR, né? Vai guardando 3 mil pila aí no bolso. Vai guardando aí. Por aí. Ou então compra uma passagem para Miami, compra lá e volta. Dá pra fazer. E traz um pra mim e a volta também. Pois é, né? Se quiser dar um de presente aqui pra nós fazer o nosso gameplay do videogame, aí pode dar que não aceita, mano. Aqui é bacana. Mas então se eu fosse assim, concluir o que eu achei em uma palavra que eu achei dessa apresentação, é Zelda. Pra mim. A palavra que definiu essa apresentação foi Zelda. Xenoblade. E se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 para essa apresentação, a nota que eu daria, porque eu gosto bastante da Nintendo, seria um 8. Né? E esses 2 pontos que faltam para mim é por causa da falta das third party, entendeu? Não porque elas não estiveram lá, mas porque elas fizeram uma apresentação tão meia boca, né? Eu acho que é porque elas estão com medo de não rodar tanto em questão de imagem, mas ele vai rodar 1080p na TV e 720 no portátil, Suspense. Né? E aí é um negócio de eles vão ser meio que obrigatório produzir o jogo pra rodar nos dois. Tanto 720 quanto 1080. Então eu acho que eles estão com o pé atrás em questão a isso. Isso é fácil de programar. Agora o que eu ia falar é assim, tipo, o motivo que eu realmente acho que as third parties não trabalham com a Nintendo tem mais a ver com práticas de mercado do que necessariamente com hardware. Mas isso aí é um vídeo para outra conversa, né? Hoje a gente tá falando só sobre o que aconteceu lá. Então, alguma conclusão sobre a noite de ontem, né? A apresentação de ontem eu vou resumir também em Zelda,
né? E Muito foda. um pouquinho de Fire Emblem Warriors aí que vai vir. E eu tô, assim, meu coração ficou muito feliz quando eu vi lá. Se aparecer um taserzinho assim de 5 segundos, mas foi suficiente pra me fazer dar uns pulinhos assim de felicidade. Então, uma nota de 0 a 10 eu vou dar um 8 também. Isso aí. Eu também daria um 8 pela apresentação, também pela falta de suporte dessas third parties do Oeste, né? Mas do que vieram apresentar, apresentaram, mostraram. E no fim, pra mim se resume em 3 jogos, que é Zelda, Xenoblade, né? E Shin Megami Tensei, que é uma das minhas franquias preferidas de RPG. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer opinião que você tiver também em relação à apresentação da Nintendo, né? Você pode pôr aí nos comentários pra gente começar uma discussão legal aí. Não tem problema, pode colocar. E caso você não seja, se inscreva aí no canal, tá ok? Dá um like no vídeo pra poder ajudar a gente aí. E é isso aí. Então isso aqui foi JC Detona com vocês, com os meus colegas Mosco e a Dani. Tenham todos uma ótima noite e até o próximo vídeo. Falou! Falou, galera. Até a próxima. Então, pessoal, valeu pela interpretação. Volte sempre aqui com nossos vídeos e tchau! Gente.